Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar aqui uma palavra da paz do Senhor, que se encontra em Gênesis. O título da palavra diz: A criação do céu e da terra, e de tudo o que nele se contém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus, que fala assim a palavra de Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e a treva chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja luz, uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ajuntamente das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutifica, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Glória a Deus, aleluia. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luz, luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, e para tempo determinado, e para dia e anos. E sejam para luminares da expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Glória a Deus, aleluia. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e luminar menos para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Toda a honra, toda a glória é para ti, Deus. Glória a Deus, aleluia. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e a treva. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe a árvore sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies. E todas as aves de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom.
E Deus o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto, e disse: Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e rebetes, e a besta fera da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os gados, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, Senhor. Glória, toda honra glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada familiar, Senhor, dessa terra, Senhor. Vá abençoando cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. E o criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus. O criou, macho e fêmea, o criou. E Deus abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que lhe dá fruto de árvore, que dá semente, cegos, e para mantimento, e todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda erva verde, será para mantimentos. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.